Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros, amém? A caminhada com Jesus, ela é assim, é um negue-se todos os dias. O Senhor fala: se aquilo que você vê te faz pecar, que você faça de tudo para não ver mais aquilo. Se o lugar que você está te faz pecar, não frequente mais esse lugar. Se as companhias te levam ao erro, não tenha mais intimidade com essas companhias, né? A palavra do Senhor nos diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Como é difícil você conseguir fazer tudo certo estando com pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Então você imagina você estar com pessoas que não acreditam, que acham que é bobagem, que não tem nada a ver e você vai acabar sucumbindo ao erro. Então o Senhor fala: se aquilo te faz tropeçar, então que você abandone aquilo, né? Que você, aí ele fala, né? Se o teu olho te faz pecar, arranque ele fora. Mas ele não está dizendo literalmente para arrancar os olhos fora, mas se afaste, né, daquilo que te faz pecar. Todos os dias, né? Não existe isso de eu vou aceitar Jesus e vai ser um mar de rosas. Não, todos os dias nós vamos ter desejos maus, pensamentos maus, né? Até porque quantos de nós passamos a maior parte da nossa vida no erro? Então, quando nós aceitamos Jesus, que começamos uma caminhada com Ele, onde tudo que a gente fazia, hoje a gente sabe que é errado, como é difícil a gente, de um dia para a noite, abandonar, esquecer, não sentir falta. Né? Há pessoas, por exemplo, na questão do vício, há pessoas que no dia que elas aceitam Jesus, elas conseguem parar com aquele vício, elas são libertas, nunca mais, elas têm nojo até. Quantos testemunhos de pessoas que pegaram nojo de cigarro, nojo de bebida, né? Mas tem pessoas que elas ainda
precisam conviver com aquilo, né? Como o apóstolo Paulo diz, um espinho na carne. Muitos de nós vamos ter espinhos na carne, né? Onde Deus permite que nós vivamos com isso, para nos testar mesmo, para ver se é isso mesmo que a gente quer, porque a porta que conduz ao céu, ela é muito estreita. Ela é uma porta onde nós precisamos estar em santidade para poder conseguir passar por ela. Senão nós não conseguimos passar por ela. Então, todos os dias, por mais que tenhamos vontade, por mais que muitos até sentem saudade e tudo mais, nós venhamos a buscar todo dia a misericórdia do Espírito Santo, clamar a Ele para que nos liberte, para que tire isso de nós, né? Isso que tanto nos afeta, e que se Ele não quer tirar, porque nós precisamos conviver com aquilo, que Ele então nos ajude, nos dê sabedoria, e Ele vai ajudar, né? Em tudo o Senhor quer nos ajudar. Ele não dá um fardo mais pesado que nós possamos carregar, não dá uma cruz mais pesada do que nós não podemos carregar. Ele fala assim: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo todos os dias, assim como Jesus se negava à vontade da carne dele todos os dias, né? E assim como o apóstolo Paulo, para nós humanos, realmente vai ter dias que nós vamos conseguir fazer tudo certo, mas vai ter dias que a gente não vai conseguir. Ele fala, né, que é uma luta constante, porque o que ele quer fazer, que é o que o Espírito quer fazer, ele muitas vezes não conseguia fazer. Mas aquilo que a carne dele queria fazer, e isso sim era às vezes o que era mais forte, e ele acabava fazendo. E olha quem era apóstolo Paulo. Por isso que o Senhor nos fala para estarmos em constante oração, em constante jejum. Quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne, né? E fortalecemos o nosso espírito. Então as vontades da carne não conseguem vencer o espírito, porque o espírito está forte. Agora, quando nós não jejuamos, quando nós não oramos, quando nós não lemos a palavra, a nossa carne fica cada vez mais forte e cada vez é mais difícil, até chegar ao ponto de ser impossível obedecer ao desejo do Espírito Santo. Amém? Então resista ao desejo da carne, fortaleça seu espírito, coração, leitura da palavra e jejum, e vença, né, todas as barreiras. O Senhor fala: resista ao inimigo e ele fugirá de vós. E quem nos traz as tentações é o inimigo. Amém? O Eterno te ama.